Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. O fato do dia de hoje é fake news da enchente. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia aqui no YouTube do Antagonista de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna sem paywall de segunda a sexta no site do Antagonista. Ontem a gente não teve narrativas. Tive um pequeno problema de saúde, mas hoje é mais um dia difícil na vida dos inimigos e eu tô aqui de volta com gás total para conversar com vocês nesse formato diferente que a gente criou. Já vai deixando o seu like aqui, compartilha esse vídeo com alguém se você conhece o formato do Narrativas Antagonista. Se você ainda não conhece, me dá um crédito, vê o vídeo até o final que eu tenho certeza de que você vai virar fã. A gente faz aqui um esforço diário para melhorar o debate político, qualificar, deixar as pessoas mais aptas a ouvir e não a julgar antes de saber o que é que o outro está falando. E como é que a gente faz isso? Treinando para tirar do cenário as narrativas. Narrativa é o quê? É uma coisa que parece uma opinião, mas não é. São clichês, coisas que a pessoa só diz quando ela não pensou no assunto, mas que polemizam demais, deixam os nervos à flor da pele e impedem o diálogo. E aqui a gente faz esse exercício diário que é o seguinte: eu te falo primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá para o fato do dia? Fato do dia, fake news da enchente. Muita gente nas redes sociais, talvez até você, está se mobilizando para ajudar da forma que pode esse mundo de vítimas que a gente tem na maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. E parece que é algo que ainda vai se alongar. Mas enquanto alguns usam as redes para tentar ajudar os outros, tem também quem usa as redes ou para espalhar boato, ou para criar polêmica, ou para ganhar seguidores, ou para entrar nessa treta toda. Tem muitos usos possíveis de uma rede social. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, está reclamando bastante das fake news da enchente. Nós estamos claramente enfrentando um esquema profissional de desinformação e de fake news. É como numa guerra, um serviço de contra-informação. Eu estou convencido disso. Ontem eu fiquei até boa parte da madrugada resolvendo problemas causados por isso. Por exemplo, ontem eles criaram uma fake news envolvendo a Anvisa. 2 médicos, influenciadores, um médico e uma médica, postaram vídeos que haviam recebido doações de colegas, doações de remédio, que tinham aviões particulares, e a Anvisa estava impedindo que esses aviões chegassem em Porto Alegre. Isso é mentira, a Anvisa não fiscalizou nada disso, não, é uma mentira completa que já foi desmentida. Com relação à oferta de apoio de outros países, que teria sido negada, gente, por que razão o comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que estão empenhados 24 horas por dia no trabalho de resgate, salvamento, com milhares de homens envolvidos no limite da capacidade física e emocional, negariam alguma ajuda, algum apoio? Então, cada dia é uma fake news nova. Agora eu já vi uma campanha que eles fazem pelo WhatsApp, no mesmo padrão de outras campanhas de desinformação, dizendo para as pessoas irem para os mercados e comprarem tudo que puderem, claramente apostando num desabastecimento, né? Para desabastecer a capacidade de suprimentos. Então, tudo é feito para prejudicar o trabalho, para impedir o sucesso da operação de resgate, da operação que está sendo feita de apoio, né, às quase 70 mil pessoas que nesse momento estão nos abrigos. Então, eu lamento profundamente, denuncio e digo para as pessoas: nós temos que denunciar para a Polícia Federal, para a AGU, temos que tratar como crime quem saqueia, quem rouba nesse momento, quem rouba barco de salvamento, quem rouba jet ski, quem está saqueando casas e mercados, e também quem dissemina fake news com o objetivo de atrapalhar aqueles que estão trabalhando. Além disso que ele falou,
tem uma postagem da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reclamando também de fake news. É falso o vídeo que está circulando nas redes sociais sobre a Anvisa estar proibindo a entrada de medicamentos doados para atender as vítimas da calamidade provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Fake news é crime, informe-se antes de repassar. Fake news não é crime, tá? Isso é uma fake news da Anvisa. Enfim, tem vários casos que geraram polêmica. Esse aqui é um daqueles em que o bicho pegou, porque não é um influencer, que nem esse caso da Anvisa, que saiu um influencer lá falando, não deixa o remédio entrar. Não. Jornal Folha de São Paulo apurou que o Uruguai ofereceu uma ajuda ao Brasil, o Brasil aceitou uma partezinha e negou a maior parte da ajuda oferecida. Aí, o que a Folha publicou é que o Uruguai ofereceu lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensou. O governo Lula aceitou só um helicóptero. Como esse helicóptero já havia sido um vídeo postado pelo próprio governo do Uruguai, o presidente Lula foi lá primeiro sinalizar que estava agradecendo ao Uruguai a ajuda. Era o começo do que seria depois um desmentido. O governo publicou na conta oficial do presidente Lula: espalhe a verdade. O governo brasileiro não recusou a oferta de ajuda do Uruguai para as operações no Rio Grande do Sul. Um helicóptero emprestado pelo país amigo está em operação no estado. O Brasil é grato ao Uruguai pela ajuda e pronto auxílio. O governo aceitou um helicóptero, mas ele dispensou 2 lanchas, um avião e 2 drones. Aí, a Folha de São Paulo fez o que a partir daí? Ela publicou uma outra matéria falando o seguinte: governo mente ao dizer que não dispensou ajuda. E aí o governo faz o quê? Emite uma nota da Secretaria de Comunicação Social. Folha acusa o governo de mentir, mas não mostra qual é a mentira. Só que a Folha disse qual é a mentira na matéria dela. Ela disse que a nota da Secretaria de Comunicação sobre a ajuda do Uruguai fala do avião que foi dispensado, que já estava na matéria da Folha de São Paulo, mas não cita em nenhum momento os demais equipamentos colocados à disposição pelo governo uruguaio. 2 lanchas motorizadas com as suas tripulações e 2 drones para a busca de pessoas em situação de isolamento com os respectivos operadores uruguaios. E isso de quais aeronaves estão lá e não estão lá, quem é que sabe, quem é que não sabe, está dando também um babado enorme. Se tem mais aeronave do governo, se tem menos. Por enquanto, a gente tem o quê? Notas oficiais com um volume incrível, 130 aeronaves da FAB, mas não tem uma checagem de quais estão lá efetivamente. Quem tem feito isso? Um site especializado chamado Aeroin. Por enquanto, eles estão concentrados no levantamento dos helicópteros. E é só gente da área de aviação, esse site só fala de aviação. Então, eles falam com quem está nos aeroportos, que aeronave é, qual que é o prefixo, qual que é a matrícula, que dia que pousou, que dia que saiu, se ainda está lá, foi de onde para onde. E, por enquanto, eles estão com uma listagem de helicópteros, que são, até o momento, 79, sendo 53% de entidades estatais e quase a metade, os 47% restantes, de entidades privadas. Agora chegou lá também um porta-helicópteros da Marinha do Brasil. E, portanto, eles vão atualizar essa lista porque com porta-helicópteros pode ter mais aeronaves do tipo helicópteros. Do tipo avião, ainda não tem essa listagem. Uma outra coisa que houve envolve a campanha eleitoral de Pablo Marçal. Quer dizer, a pré-campanha, ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e entrou nessa história de um jeito dele, primeiro falando da Madonna.
Vocês desrespeitaram o povo brasileiro que estava morrendo afogado, transmitindo o show daquela pornográfica. Aquilo é um ritual satânico que estava acontecendo no Brasil e todo mundo sabe o que vocês estavam fazendo. Vocês estavam fazendo oferenda com os corpos das pessoas do Rio Grande do Sul. Todo mundo que tem um mínimo de entendimento espiritual sabe o que estava acontecendo ali naquele lugar. Pode me chamar de doido, tanto que foi. Eu nunca ia tocar nesse assunto. Vocês estavam fazendo ritual ali e vocês estão fazendo oferenda com o povo. Vocês não estão falando a verdade do que está acontecendo. Vocês não estão. Vocês podem me chamar de doidinho, tanto que for. Vocês que são imbecis de não ter compreensão espiritual. Aquilo nunca foi um show, aquilo é um ritual satânico. Quem tem um mínimo de compreensão das causas espirituais sabe do que eu estou falando. Vocês vão ser desmascarados, vocês estão fazendo. Vocês desrespeitaram e mancharam esse povo. O sangue de cada uma dessas pessoas vai ser cobrado por tudo que vocês estão fazendo. Vocês desvalorizaram o povo brasileiro, transmitindo aquilo para destruir famílias, para destruir a opinião pública e para tampar buraco de governo que paga a conta de vocês. Bom, para terminar o assunto Madonna, tem muita gente me perguntando nas redes, fala lá nos fatos, a Madonna doou ou não doou os 10 milhões de reais? Não, a Madonna não doou, conforme confirmou o governo do Rio Grande do Sul ao site Notícias da TV. Essa doação não ocorreu. Voltando ao Pablo Marçal, o Pablo Marçal, além da história da Madonna, ele falou de uma coisa concreta, que tinha caminhões com donativos que estavam sendo, segundo ele, barrados. Aí virou uma coisa de teorias conspiratórias, o governo não quer que a ajuda chegue, na internet, né? Não na vida real. Virou um incêndio isso. E aí correram do outro lado para falar que era fake news, que não tinha nenhum caminhão com donativo sendo parado. Quer dizer, ninguém foi parado, não tem nada disso. Aí começa, não, mas tem caminhão que está sendo parado e está sendo multado. Não, não tem, não é. E discutindo no Twitter e trocando vídeo. Aí o SBT manda uma equipe de reportagem lá, de um programa desses sensacionalistas. Então ela vem num tom forte. Mas o que ela mostra? Que efetivamente havia funcionários que, mesmo diante da gravidade da situação, isso sobretudo em outros estados, em Santa Catarina, na divisa, eles continuavam fazendo o trabalho deles normal. Pesa o caminhão, pede nota fiscal, se não tem nota fiscal vai multar o caminhão, se está acima do peso vai multar o caminhão. Eles estavam lá fazendo o trabalho que eles fazem todos os dias. Havia isso, houve isso, aconteceu isso. Só que aí deu uma gritaria tão grande que o SBT chegou a tirar do ar a reportagem que ele fez e que estava correta. Só o uso do termo barrar que não era correto, porque os caminhões foram multados, mas depois liberados, e houve um acordo com a Defesa Civil, que a Defesa Civil ia recorrer para que eles não tivessem de pagar essas multas. Um acordo verbal. Bom, acontece tudo isso. Na Globo News, uma jornalista vai e diz que isso era tudo fake news, que o Pablo Marçal, coach, espalhou fake news. E aí ele veio com essa resposta. Uma repórter da Globo fez uma gracinha a mão de alguém que paga a Rede Globo em relação às carretas que a gente tá mandando. E pela primeira vez na minha vida, em defesa do povo, eu vou processar uma pessoa. Pela primeira vez. Ainda não tinha processado alguém, eu vou processar com o meu CPF, a Rede Globo de televisão. De forma irresponsável, eles falaram merda ao meu respeito e querem zoar com a pessoa errada. E nós vamos criar um movimento e vou desafiar a Rede Globo, que tem mais dinheiro que eu, a doar mais do que a gente está fazendo lá. Essa moça, essa incompetente dessa repórter, ela vai pagar porque ela fez e nós vamos tirar um vídeo dela, senão a Rede Globo de televisão vai ter que pagar uma das maiores indenizações da história da TV. Essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, porque vocês estão calando o povo. Eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelo povo. E eu quero pedir um favor para vocês. Comentem muito nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, cobrem pessoas para fazer isso. Nós vamos fazer um movimento para essa Rede Globo de televisão respeitar o povo brasileiro. Vocês são canalhas no que vocês fizeram. Se tivesse um mínimo de competência jornalística, tinha pegado uma pesquisa no Google. Canalhas! Se fosse o governo Bolsonaro, vocês estavam fritando o Bolsonaro hoje. Hoje vocês estão passando pano para esse anão aí de presépio.
Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Nós vamos criar uma revolta contra vocês nesse país. Vocês não vão suportar operar aqui se vocês não fizerem a retratação nisso. Ninguém aqui é bobo. Todo mundo que faz o que tem que fazer, vocês se levantam. Vocês levantam contra o Neymar porque não apoiaram vocês politicamente. Vocês levantam contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro não passou pano para vocês, não pôs dinheiro na conta de vocês. Nós vamos virar o terror para cima de vocês. Vocês estão mexendo com o povo errado. O povo brasileiro se levantou, derrubou aqueles comunistas e deitou e dormiu de novo. Nós estamos percebendo o que vocês estão fazendo. Ô sua jornalista incompetente, eu não tenho qualificação de ser chamado de coach, que eu não mexo com isso. Vá pesquisar e trabalhar direito, menininha. Segunda coisa, vai fazer uma pesquisa no Google. Você é uma patricinha, vive no ar-condicionado, a gente tava lá dentro do caos e do perigo, ficar a madrugada inteira para suportar uma vagabundagem sua que vive no ar-condicionado. Ah, Marçal, respeita a imprensa, respeita a imprensa. O repórter incompetente vai pagar e vai falar com a sua boca. Senão a sua televisão vai pagar a maior indenização que alguém já pediu. Vou pôr os maiores advogados desse país, vou gastar milhões com isso, mas vocês vão pagar caro. Você trate de fazer isso agora, em menos de 24 horas, senão eu vou ingressar com a minha primeira ação contra você, contra a Rede Globo de televisão e contra toda a desordem que vocês estão produzindo. Bom, incendiou a internet. Nesse meio tempo, o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que é o Rafael Vitali, fez um pronunciamento confirmando que houve isso mesmo. Houve funcionários que estavam lá, fazendo seu trabalho do dia a dia e estavam multando o caminhão com donativo. E que aí o órgão deu uma diretriz para, olha, gente, é uma emergência, se for com donativo não é para barrar, não é para fazer o que vocês fazem de costume. É uma outra diretriz. Então se traçou essa diretriz e se passou para todo mundo. Passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornarão multas e serão devidamente anulados. E aí, o governo faz o quê? A Advocacia Geral da União denuncia o Pablo Marçal por fake news, pede dano moral coletivo e entra com uma representação que tem o Ministério da Justiça junto também, contra deputado, Twitter, um monte de pessoas por fake news. Não existe um crime de fake news no Brasil e não existe sequer uma definição jurídica do que são fake news. Cada pessoa que você perguntar vai dizer uma coisa. Por quê? Porque não tem essa definição no ordenamento jurídico brasileiro. Mas isso está acontecendo. E aí vamos adiante de tudo que pegou na internet, o tal do cavalo caramelo que estava no telhado, um monte de gente não dormiu, finalmente foi resgatado. E a nossa primeira-dama, Dona Janja, que já adotou uma cachorrinha, a Esperança, nessa enchente, ela apareceu para comemorar o resgate. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo caramelo tá salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, a gente tá desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado, e a gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente, força Rio Grande do Sul. Esse resgate, que foi realmente emocionante, foi realizado pelo Corpo de Bombeiros da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está colaborando lá no Rio Grande do Sul, assim como policiais militares e bombeiros de vários estados da federação. Caramelo é uma égua, não é um cavalo, é fêmea. Vamos adiante a outro caso que chamou muito a atenção, se discutiu a semana inteira. Por que os deputados não destinam emendas parlamentares para prevenir desastres ambientais? Existe uma bancada estadual que fez isso, destinou uma grana para prevenir desastres ambientais. Isso quem revelou foi a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. É a bancada de Santa Catarina. Eram 95 milhões para projetos de contenção de inundações. Isso não foi aplicado. Por quê? Porque o Ministério do Desenvolvimento Regional
contingenciou, ou seja, reteve, ainda não liberou, quase 90% dos recursos. A gente tem aí também as notícias de ajuda que não estão saindo. Você sabia que o STF e o CNJ decidiram ajudar o governo do estado do Rio Grande do Sul? Talvez você não saiba. A gente tem de falar também de quem está se movimentando e me parece que muita gente está. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele explica o que é que aconteceu, o que é que eles estão recebendo de ajuda. Aqui, olha, o ministro Luiz Roberto Barroso repassou 60 milhões para a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul. Era recurso que tinha a receber ali na Justiça e agora eles vão poder utilizar. Além disso, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está fazendo um mutirão. Tem juízes e servidores do Brasil inteiro que estão se candidatando para ir para lá. Candidatando não, se voluntariando. Por quê? Para tirar os documentos do pessoal. Você imagina quantas pessoas estão sem documentos ali. E isso é primordial até para conseguir ajuda mais básica. Por exemplo, essas pessoas que perderam tudo, elas têm direito a um saque de FGTS. Não é a quantia total, é uma quantia que são 6 mil e poucos reais, que é destinada a pessoas que têm FGTS e passaram por esse tipo de coisa. Só que ela não consegue sacar sem ter os documentos. E teve um monte de gente que não teve como pegar documento, deixar para trás. Então, essa é uma outra questão que estão tentando ajudar também. Vários influencers estão lá no Rio Grande do Sul. Alexandre Frota foi para lá, o Whindersson Nunes não está lá, está ajudando. Pedro Scooby, surfista, está lá. E muita gente fala que é para fazer selfie, que é para isso, que é para aquilo, tá aquela discussão. Mas eles efetivamente estão ajudando as pessoas ali. E a Gisele Bündchen, que é do Rio Grande do Sul, gravou um vídeo muito comovente. Vamos ver aqui. My home state in Rio Grande do Sul, southern Brazil, has had the worst tragedy in its history. Heavy rains flooded entire towns. In most part of the state, it's not 1 or 2 cities, it's more than 350 cities affected. People are not only losing their houses, their jobs, they're losing everything. And there are many still to be rescued. Nobody was ready for such devastation. Towns are isolated, roads and bridges were destroyed, people have no electricity, no clean water to drink, and many have been separated from their loved ones. And the saddest is that many lives were lost. It's painful, it's heartbreaking, so please join me in trying to help. Make donations and help in any way that you can. Thank you so much. Depois disso, o Elon Musk resolveu doar 1000 terminais do Starlink para a região do Rio Grande do Sul. Ah, mas que diferença isso faz? É que como é satélite, eles conseguem restabelecer a internet onde está alagado, onde está tendo problema de fiação, de cabeamento. E como o Elon Musk, isso é claro, tem um monte de gente celebrando porque é o Elon Musk, mas tem muitos empresários que estão fazendo doação aqui no Brasil, no exterior, em diversos outros países, porque o Brasil vive hoje uma tragédia daquelas de proporções internacionais. Sabe essa tragédia que quando acontece em outro país a gente fala, não, eu vou ajudar um pouquinho? Agora somos nós. E aí dessas histórias todas de fake news, o que é que você acha, hein? Calma, que antes de você achar, eu vou te falar das narrativas. Agora a gente vai ter que se acostumar com o novo normal, né? E o novo normal é o quê? Qualquer coisa grande que acontecer no Brasil, a máquina de fake news do bolsonarismo e da extrema-direita vai ser colocada em funcionamento e os democratas vão ter de agir contra isso, porque senão eles não param. Esse Pablo Marçal, por exemplo, que disse que estavam barrando a ajuda de chegar no Rio Grande do Sul, não teve nenhum caminhão barrado. Esse homem tem que estar preso. E ainda o SBT vai fazer uma reportagem sobre isso, mostrando ali uma situação mequetrefe, forjada. É uma concessão pública. Essa concessão pública
tem de ser cassada imediatamente em nome da democracia. Não é possível a gente ter mentiras no debate público e essas pessoas ficarem assim sem pagar pelo que elas fazem. Todo apoio à Secretaria de Comunicação, porque o governo Lula, além de agir de forma exemplar no socorro às vítimas do Rio Grande do Sul, ainda tem de lidar com essa enxurrada de fake news do bolsonarismo. Olha, o governo Lula, além de não fazer nada, ainda atrapalha. Sabe, tem mais helicóptero e avião do Luciano Hang no Rio Grande do Sul do que tem da FAB. E ainda, quando vão para lá, é para fazer cena patética de ser socorrido pelas pessoas porque não conseguem entrar, porque não conseguem fazer o resgate, né? O tal do exército brasileiro que deixou os patriotas na mão, porque hoje o presidente poderia ser Jair Bolsonaro, eles deixaram os patriotas na mão e a gente está vendo por quê, né? Porque não aguentam o tranco, não tem competência. É o cidadão salvando o cidadão, porque não tem Estado. O Estado brasileiro não funciona. Ainda com o Lula, funciona muito menos. A única coisa que funciona no governo Lula, sabe o que é? Censura. Ah, tentar amordaçar os outros. Ah, porque não sei o quê. Tudo é fake news. Fake news vão prender, bate, espanca, tira o dinheiro, congela os bens. Isso é o governo Lula. Mas agora eles mexeram com dois grandes. Eles mexeram com Elon Musk e Pablo Marçal, que estão indo para cima deles. E agora eu quero ver. Faz o L, galera. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que o governo Lula está copiando o Trump no uso que ele fazia do termo fake news. E a imprensa não pode continuar a apoiar isso, como boa parte dela tem feito. Porque senão se mata o jornalismo. Quando o governo emite uma nota oficial, isso não é um desmentido. Isso não é um sinônimo de verdade, é uma nota oficial do governo, feita por funcionários do governo, para tentar fazer prevalecer a versão do governo. Essa nota pode ser verídica e pode não ser. Cabe ao jornalismo checar. Essa história da ajuda do Uruguai, que no fim foi oferecida ajuda de um monte de coisa. O governo aceitou um helicóptero e explicou por que negou o avião. Não explicou por que negou as lanchas, não explicou por que negou os drones e está brigando até agora com a Folha de São Paulo, que fez o quê? Deu notícia. A história dos tais dos caminhões barrados. É mentira que há uma operação para barrar todos os caminhões, não sei o quê, mas também só gente muito louca que foi com essa versão. O que todo mundo ficou indignado é que assim, poxa, o cara tá lá tentando ajudar, ainda vai ter que pagar multa, isso não pode mais acontecer. E o que aconteceu é que alguns funcionários continuaram a fazer ali o seu trabalho do dia a dia. E parar todo mundo, e pesar caminhão, e ver nota, e ver documento, e multaram quem não devia multar. E aí, a agência que é responsável por isso, os burocratas, não os faladores, foi lá resolver. Fez lá uma regra nova, olha, se for o caminhão da ajuda, vocês vão agir assim, 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 para não ter isso de novo, porque não é possível que isso ocorra. É uma situação completamente atípica que nós nunca vivemos. A gente vai ter informação desencontrada? Vai. Ânimos exaltados, pessoas exaustas desabafando. Quem não está na situação sem entender o que ocorre com quem está na situação. Por exemplo, algo que a gente vê muito falar é: nos impediram de fazer o resgate aqui, nos impediram de ir com jet ski para lá. Aí você fala, por exemplo, com as pessoas que estão lá em Canoas, eles falam: olha, é muito triste porque a pessoa quer ajudar. Às vezes o cara vem de jet ski, chegou essa semana teve caso assim, a pessoa tinha bebido, não pode. Ou a pessoa queria muito ir resgatar num lugar que tem correnteza, ia levar o jet ski, e não ia conseguir resgatar ninguém, ia morrer junto. Não pode deixar ir. Esse tipo de coisa ocorre. É uma situação completamente atípica. Situações tristes, deploráveis, como dos estupros nos abrigos. Sendo que o estupro era por gente da própria família, todos os 6 que
estão sendo acusados estavam fazendo isso dentro da própria família, não é alguém que invadiu o abrigo. É uma situação muito inusitada, em que a gente tem de estar disposto primeiro a ajudar e depois a ouvir. Um grande problema que tem ocorrido é que as pessoas ouvem para rebater, não ouvem para entender. Como é que nós vamos dar conta de uma tragédia dessa magnitude se nós não estivermos dispostos a entender o que está acontecendo? Quando ocorre qualquer coisa, Janja com o cachorro, Janja com a égua, Felipe Neto com a doação, Whindersson com a doação, Pedro Scooby no jet ski, qual que é o primeiro raciocínio das pessoas? Hoje até um seguidor meu falou isso num dos nossos grupos sobre um caso. Nesse caso aqui, de que lado que eu tenho que ficar? Você pensa isso quando você vê uma coisa? Um embate, eu fico do lado de quem? Do Pablo Marçal ou da Globo? Você pensa de que lado que você vai ficar? Isso é um vício que muitas pessoas têm. Meu amigo Álvaro Machado Dias cunhou um termo que é a algoritmização do pensamento. O pensamento passa a ser binário. Eu fico do lado X ou do lado Y da luta. Então, primeiro a pessoa decide de que lado ela fica, sem saber nada do assunto. Ou ela vê alguém de quem ela gosta, que ela fala, eu sou do lado dessa pessoa, ela fica do mesmo lado que aquela pessoa. Ela decide de que lado ela tá, primeira decisão. E depois ela começa a ouvir os outros, não para entender nada, que ela acha que ela sabe tudo do tema. Ela já sabe o que ela precisa. Ela ouve para ficar rebatendo. É esse o fenômeno que a gente tem nas redes sociais hoje. E, infelizmente, o jornalismo está entrando nisso. Se o jornalismo entra nisso, mata a galinha dos ovos de ouro, e aí é que o público perde completamente a confiança nos jornalistas que fazem isso. E aí o público vai confiar em quem? É essa questão que fica. O jornalismo, a apuração, os fatos são necessários numa democracia. Se essa apuração não está sendo feita, está sendo substituída por dizer a versão do governo, é óbvio que as pessoas vão ficar muito insatisfeitas. E aí, do outro lado, tem aquela máxima de repente, se dar ao público o espetáculo que ele quer ver. Se a gente tem um público idiotizado, que primeiro decide de qual lado ele tá, aí bate palma para tudo de um lado e vai a tudo do outro, para que você vai dar jornalismo para ele? Só assim, uns poucos idealistas que vão sobrar fazendo isso, enquanto a demanda do público for por espetáculo, por binarismo, por divisionismo, por uma crença infantil de que ele está numa briga do bem contra o mal. De que lado do público que você está? Do que quer o diversionismo ou do que quer saber de fatos? Bom, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu quero saber também qual é a sua opinião sobre essa história de fake news e as enchentes. Qual é o posicionamento que você tem adotado nas redes? Eu tenho muita curiosidade para saber. Eu tenho visto muita gente que, diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, está passando a se comportar diferente, está passando a ter mais empatia para ouvir porque errou, está pedindo desculpa quando exagerou, está tentando entender o outro, ouvir antes, ouvir para entender em vez de ouvir para responder, ouvir antes de julgar. Qual que está sendo a sua postura? Mudou alguma coisa? Não mudou? Eu quero muito saber. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Quero agradecer demais vocês que me fizeram votos aí de melhoras. Tô aqui, ó, quase 100%. E amanhã tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.